Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então que ele está aqui contando uma entrevista que ele fez com o próprio, sim. Ele disse que encontrou o diabo e conseguiu arrancar dele uma confissão fantástica que faz com que no final a gente possa ser mais esperto que ele, nós possamos vencê-lo. Porque ele disse que nessa entrevista ele conseguiu descobrir aonde é que ele mora, por que ele existe e como ele ganha o controle da mente da pessoa. Mas o principal é como qualquer um de nós pode vencê-lo. E aí ele diz que tudo isso passa pelo mental, como ele já diz ali no livro Pense e Enriqueça. Sim, é o mesmo autor desse grande best-seller de todos os tempos, esse livro que foi lançado em 37 e até hoje, de acordo com o que está escrito aqui, é o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos de Napoleão Hill, eles influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Ou seja, Napoleão Hill, ele fez esse livro, ele escreveu esse livro Pense e Enriqueça, baseado em um trabalho de 30 anos de pesquisa que ele fez entre as pessoas mais bem-sucedidas, entre pessoas muito bem-sucedidas, ricas, milionárias, bilionárias, e aqueles que fracassaram. Para ele, então, está descobrindo aí essa filosofia do sucesso para quem está buscando ter sucesso nessa existência. Porque ele diz aqui na entrevista que há apenas 2% das pessoas que estão nesse patamar de conseguir passar a vida inteira na abundância e na prosperidade, vivendo a vida exatamente como Deus está sonhando para a gente, e os outros 98% não. E por quê? Porque, de acordo com ele aqui, eles estão alienados ao diabo, porque ele disse que o diabo existe não, vive, tem vida e age apenas quando ele está no mental da pessoa, apenas quando a pessoa acredita poderes a ele e acredita nele. Porque ele explicou aqui também no livro que sim, ele existe, ele é a parte negativa do átomo, já que tudo é constituído de átomo e já que nós estamos na dualidade, nós estamos no plano do relativo, então tudo aqui tem a sua parte contrária, ao bem e o mal, o escuro e o claro, o bonito e o feio, dia e noite, tudo tem a sua contrapartida. E aí também acreditou-se então a Deus uma contrapartida. Então ele diz aqui em um capítulo anterior também que as pessoas não na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Então, eu acredito que aqui ele resumiu o que é, porque quando a gente tem medo do diabo é porque a gente não tem confiança que exista um Deus que pode nos livrar dele, que pode nos salvar dele. E aí então eu acredito que é porque nós não entendemos o que é essa realidade. Essa realidade é a realidade do relativo, aonde sim, como eu acabei de dizer, é tudo dual. Porém, no absoluto só existe Deus, até porque essa realidade está em Deus. Nós contemos e somos contidos por Deus. É como aquela história da gotinha do oceano, que há um oceano inteiro dentro da gota. É aquela aí também, a gota está no oceano e o oceano está na gota. É como a gente com Deus. E então, é por isso que eu gosto de trazer esse preâmbulo antes, para aquelas pessoas que têm ainda reserva, e normalmente são aquelas que realmente temem mais o diabo, são aquelas que o fomentam na própria mente, aquelas que deveriam estar lendo esse livro, porque ele diz que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Então, dando continuidade aqui, nós estávamos no capítulo 7, que é chamado Sementes do Medo, onde ele discorreu um pouco também sobre o que ele disse antes, que é a alienação, que na verdade todas as pessoas que estão, 98% estão alienadas a ele, e falou também sobre o ritmo hipnótico, que é aquilo que vai transformar aquilo que a gente está pensando
ritmadamente, hipnoticamente, incessantemente em uma realidade que aí não tem volta. E aí o Napoleão Hill diz aqui: se entendi o que você quer dizer, das duas uma, ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe, ou as forças do ambiente são impostas sobre ele. E aí ele diz: isso está correto. E Napoleão diz: você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir? Ele diz: isso está correto também. E aí ele diz: diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido. E aí ele diz que ele só pode fazer isso de uma forma que ele vai ter que cobrir 7 princípios da psicologia. Aí então o Napoleão Hill diz: então divida a sua descrição em 7 partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos 7 princípios com instruções simples para a aplicação deles na prática. E é isso então que ele faz aqui agora no 8º capítulo, chamado propósito definido. Então aqui ele vai explicar então como é que a gente pode fazer o ritmo hipnótico então não nos levar para os braços dele e ser favorável a nós. Sua Majestade procederá agora à revelação dos segredos dos 7 princípios por meio dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo da sua descrição desses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Aqui bem interessante isso, qualquer pessoa que escolha fazer uso. Porque ele disse também lá no livro Pense e Enriqueça, eu fiz uma série, a série anterior é com esse livro, eu deixo aqui se você quiser ver, que o conhecimento só se torna poder quando posto em ação, quando colocado em prática. E aqui ele dizendo, qualquer pessoa que escolha fazer o uso dele, porque tudo passa pela escolha, é nós que sabemos aquilo que a gente escolhe. Se a gente escolhe realmente sair da falta e da escassez, a gente escolhe colocar esses ensinamentos que ele está passando aqui em prática. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos. Uau, olha só! Olha o que ele está dizendo, é a liberdade, é o que o Napoleão Hill está dizendo aqui, que nós, depois de ler aqui a entrevista que ele fez, que a gente pode ser mais esperto que ele, a gente pode vencê-lo. Você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Então você está vendo que está ficando sério, o diabo está ficando aqui amedrontado, porque realmente se ele for, como ele está dizendo, que ele disse no início, ele se comprometeu em dizer a verdade, desde que ele chamasse ele de Sua Majestade, os dois tiveram aí esse acordo, um chame de Sua Majestade e ele vai dizer tudo que ele vai responder tudo, e então ele dizendo aqui, se ele realmente contar isso, ele vai perder. Então as pessoas vão, eu acredito, aprender a pensar por elas próprias, que ele diz ali no início que é isso que faz as pessoas caírem nas garras dele, quando elas compram aquele pacote de crenças que na maioria das vezes são limitantes, todos aqueles paradigmas, todos aqueles dogmas, e elas não têm o interesse, não têm a curiosidade de abrir o pacote, dar uma folheada e ver, mas isso condiz aqui com isso mesmo dentro de mim, no meu íntimo. Aí elas vão vivendo aquilo daquele jeito, vão seguindo aquele pacote, vão seguindo aquele paradigma, vão seguindo aqueles dogmas, aí elas estão entregues a ele. Porque ele disse que só 2% das pessoas pensam por elas próprias e com essas ele não pode. Então ele aqui dizendo que se depois dessa resposta, então vai ter mais gente que ele vai perder. Então vamos ver lá. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido.
Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Olha só, gente. Qualquer um que esteja firme em seus planos e metas. Antes até de estar firme, tem que ter planos e metas, porque ele disse que o alienado não tem planos e metas. Ele vai vivendo assim, ele vai passando. A professora Lucilena lá da Nova Acrópole citou algum filósofo lá, que eu não lembro quem, que disse que todos os homens morrem, mas nem todos vivem, alguns apenas sobrevivem. Eu acredito que é mais ou menos isso que ele está dizendo. Isso é uma afirmação muito abrangente, Sua Majestade. Você poderá diminuir um pouco o escopo da sua afirmação? Diminuir? Não, desejo aumentar. Quando ouvir o que eu tenho a dizer, você entenderá por que o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir, a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação. Então, aí ele dizendo, aquela pessoa que tem um propósito firme, ela não pode ser dominada por ele, a menos que ele possa induzi-la ao hábito da alienação. E ali no passado ele já disse como é que ele faz para a pessoa se alienar. Além dela não pensar por ela própria, ele ainda passou ali 9 princípios que ele chama de 9 portas, que a pessoa deixa aberta quando ela se aliena, e aí ele tem por onde entrar, ele pode escolher. Por que a sua oposição não revela seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo por meio de um propósito definido? Você já admitiu que de cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua oposição. Porque sou mais esperto que a minha oposição. E ele disse ali no início, para quem não pegou ali no início, por acaso não tem entendido, a oposição dele é Deus. Eu afasto as pessoas de suas definições por meio das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição, porque sou um melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem. Ou seja, ele planta a semente do medo, que traz o pensamento negativo, e aí ele faz com que elas se alimentem desse hábito de ter pensamentos que, de uma forma assim até masoquista mesmo, acaba nos satisfazendo, não é? A gente parece que às vezes a gente tem aquele gostinho de estar ali sempre sofrendo, sempre uma pessoa pergunta como vai, aí a gente explica que não está tudo bem, que eu acho que é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. O princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido. Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 perdem esse privilégio porque não o utilizam nem tomam consciência da existência dele. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente por meio de uma política pela qual a pessoa o adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Ou seja, então aqui esse privilégio de ter a definição de propósito não é usado para todos, e ele diz que só funciona realmente essa definição de propósito quando a pessoa a adota como um guia para todos os assuntos da vida. Ou seja, eu acredito que não tem nem aquilo que a gente possa chamar de detalhe, aquilo que é pequeno.
Aliás, eu acredito que é exatamente por aí também que pode ser que a gente abra brechas, porque a gente acha isso não tem importância. Por exemplo, só um exemplo que me ocorre agora, eu vou levantar, mas eu estou com pressa, eu vou deixar a cama sem fazer mesmo, porque eu vou voltar para ela de noite mesmo, vai ter, isso é um detalhe, mas eu acredito que a organização, assim como ele fala também sobre a alimentação, tudo passa por estarmos capacitados a sermos mais espertos que ele, acredito. Entendo. Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso por meio do uso constante e sistemático. É assim mesmo? E aí eu lembro Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, que ele diz que todas as modalidades espirituais são exatamente como no físico, é músculo, é muscular. A expansão de consciência, a reprogramação mental é muscular. A gente não adianta fazer um dia, não adianta hoje eu vou ser guardiã da minha mente, não vou seguir pensamento negativo, mas amanhã eu já começo, já saio da cama pensando negativo, reclamando, julgando, e aí tem que ser uma coisa que é, como ele está dizendo aqui, então, constante, sistemática. Essa é a verdade nua e crua, da forma mais acertada possível. Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, Sua Majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar sucesso. Descobrimos por meio de sua fantástica confissão que seu maior ativo é a falta de precaução do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição por meio de pequenos subornos. Vamos então por partes, porque a pergunta dele é bem longa, então ele está dizendo aqui então que é a falta de precaução do ser humano que habilita então o diabo a levá-lo para a selva da indefinição, ou seja, ele não tem um propósito definido e por meio de pequenos subornos, ele vai subornando com alguma coisa, que ele já falou de subornos ali no passado, e aí a pessoa vai abrindo mão de ter esse propósito definido, ela vai para a selva da indefinição. Aprendemos, acima de qualquer dúvida, que qualquer um que adote o princípio da definição de propósito como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia, jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Por quê? Porque esse não vai ser levado ali para a selva da indefinição. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair as pessoas com suas promessas. Isso está correto? Eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade, responde então o diabo. Então, ele precisa desse hábito da alienação. E como é que ele faz a pessoa se alienar a ele? Ou seja, como é que ele faz a pessoa passar a mente para o comando dele? Dessa forma, levando ela então para a selva da indefinição. Então ela abre mão daquele privilégio do princípio da definição de propósitos. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de serem livres e autodeterminadas por meio da indefinição e da alienação. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos dos ancestrais dela. A mente dela é um branco total.
Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do entorno dela, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Olha aí, então o primeiro hábito do ser humano quando chega aqui é o hábito de imitar aqueles que estão à volta dela, especialmente, eu acredito, começando, como ele já disse ali nos vídeos anteriores, pelos pais, e depois ela continua imitando professores e líderes religiosos. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os pais. Aí então ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no subconsciente dela como uma crença real. Ou seja, ela acabou de comprar a crença que vem dos pais dela e ela vai levar aquilo com ela, às vezes, durante toda a vida, com essa crença que limita, mas ela não abre mão dela, é dela. É a história do ovo do cuco que a professora Lucelena conta sempre. O cuco que está se preparando para ser humano, então ele já está bem folgadinho, não quer continuar, não quer que a espécie se extinga. Isso é a minha forma de ver. Ela não conta desse jeito. E aí, mas ele não quer também perder tempo ali chocando o ovo, então ele põe o ovo dele no ninho de outro passarinho. E esse que eu vi na internet era um passarinho bem menor, uma espécie menor, e ele aí, ali dando comida no filhote do cuco, era bem maior que ele dava um jeito de dar comida para o filhote, porque o filhote, apesar de grande, é filhote, precisa ser alimentado ali no bico. E aí é como a crença limitante, isso aqui que a gente acabou de mimetizar dos pais, acabou de imitar, a gente compra como se fosse nosso. Se alguém disser ali na frente, olha, mas não é bem assim, a gente briga, a gente não quer saber, como o passarinho, vai dizer para ele que aquele cucão não é dele, ele vai partir em cima da gente, de bicadas e, como que é, as unhas dele ali, as garrinhas dele ali, para defender, é dele, esse cucão é dele, é como as crenças que a gente compra também. Eu acho super interessante essa história, por isso que eu repito sempre, eu acho que ela desenha bem, que ela mostra bem isso de comprar crenças e viver nelas o tempo todo sem pensar por nós mesmos, como ele diz, que é a grande força que a gente dá a ele é quando a gente não pensa por nós mesmos. Se o instrutor religioso dessas crianças expressar qualquer forma de medo de mim, e todos eles expressam de uma forma ou outra, isso está entre parênteses, esse medo é adicionado ao mesmo setor, ao mesmo temor passado para a criança, pelos pais dele. Então, ela já tinha ali o temor passado pelo pai, aí ela recebe mais o temor dos líderes religiosos. Então, essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. Ou seja, ele já guardou ali, a criança mimetizou ali essas duas formas de limitação e ele fica guardado ali no subconsciente e quando ela é adulta, então ele usa isso contra ela. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar sua força do pensamento, preenchendo sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Então, é impossível, de acordo com ele, se conseguir ter definição de propósito, que é uma das coisas que o afasta, se a gente estiver cultivando, por exemplo, inveja, ódio e ganância.
Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Olha, gente, então ele realmente não responde assim por cima, ele disse se as pessoas entenderem e colocarem em prática o que ele está dizendo, ele vai perder. Ele nem disse isso, é isso que eu que estou dizendo. Se ele lançasse esse livro com essas respostas dele, que ele perderia muitos dos que ele tem sob controle dele. Porque ele está explicando exatamente como que é. É o ritmo hipnótico que transforma, então, toda aquela negatividade em realidade e aí ele toma conta. E aqui o que a gente pode tá usando contra o antídoto é a definição de propósito. Mas aí se ele nos leva ali para o vale da indefinição, para a selva da indefinição, aí a gente começa a se auto-sabotar. E aí se a gente deixa esses pensamentos de inveja, ódio, ganância, por exemplo, vingança, então é impossível a gente estar usando a definição de propósito a nosso favor. Não tem como desenvolver isso, de acordo com ele aqui. E aí a única coisa é se alienar através do ritmo hipnótico. Pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las. Eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta da própria mente. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito. O hábito da definição de propósito seria uma pretensão permanente contra o seu controle ou uma prevenção permanente contra o seu controle? Não, de certa forma não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente. Ou seja, a pessoa tem que estar realmente ali disposta a seguir a definição de propósito, ter um propósito definido e seguir isso de forma permanente. Se ela começa hoje com um propósito, muda amanhã, eu acredito que seja isso. Aí não é um propósito definido, não é um propósito forte o suficiente para manter a porta fechada para ele. Fazendo dele um hábito de vida, ou seja, é o hábito. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Ou seja, é isso que ele está dizendo, a procrastinação. A pessoa pode até ter um propósito definido, mas ela está ali procrastinando para fazer o que se requer, para colocar ação, para fazer a coisa. E aí então ele diz que isso, se ela está excitante, se ela está ali dando corda para autossabotagem, aí ela vai perder o controle da mente dela para ele. Qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder por meio da definição de propósitos, sem trazer para si o poder da destruição pela lei da compensação. Então, aqui o Napoleão Hill citando a lei da compensação, que é aquela que é como um pouco como a lei do ritmo, não é? Que faz com que seja o que vai e volta. Se você entregou, espera para receber. Eu acredito que seja mais ou menos isso. A sua questão limita minhas ilustrações, porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido
para atrair para si mesmo as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar a você que eventualmente trago novamente para a minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente por meio do princípio da definição de propósito. A forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo a mente delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica até o limite de um indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Uau! Aqui ele trazendo um ponto novo. Violação dos direitos dos outros, além de todas aquelas outras coisas que ele falou ali, ódio, ganância, inveja. Então eu acredito que era ali, se a pessoa está cultivando, está alimentando esse tipo de sentimento, ela está pavimentando chegar ali na violação do direito dos outros. E é aí que ele diz que então a definição de propósito vai ser apenas uma coisa que vai afastá-lo da mente dessa pessoa por um período. Isso vai ser, ele vai fazer essas pessoas retornarem a ele quando elas caem então na ganância por poder que as leva a passar por cima dos direitos dos outros. Aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Ou seja, porque se a gente passa por cima do direito do outro aqui, ali na esquina a vida vai nos compensar, é a lei da compensação, a vida vai nos dar de volta aquilo que a gente ofereceu. A gente oferece, a gente recebe de volta, é como o pêndulo, vai e volta. E aquilo que a gente oferece para o outro é aquilo que a gente recebe de volta. O professor Hélio Couto diz que a melhor forma da gente estar saindo bonito no vídeo é estar fazendo o melhor para o outro. É a melhor forma de ser egoísta. Queira estar melhor possível, faça o melhor possível para o outro. Porque a lei da compensação é outra que é absoluta. Não tem é para esse, não é para aquele. E aí ele dizendo que então se a pessoa cai nessa de pensar só nela, só no próprio umbigo, então a lei da compensação traz ela ali, traz a pessoa de bandeja para ele novamente. Então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de se tornar uma forma de poder. Isso é uma verdade? Sim, e o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Olha, gente, aqui o contrário daquela frase que Napoleão Hill diz, não sei se foi o próprio diabo que disse aqui também, que ele diz que há uma semente de êxito equivalente em toda adversidade. Aqui ele dizendo o contrário. Todo o princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Vamos ver por quê. É difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. Essa palavra está entre aspas. Todos os hábitos, com exceção somente daquele do amor à definição de propósito, podem levar à alienação. Uau, gente, isso aqui é novo, hein? Todo hábito, ainda que seja um hábito positivo, todo hábito, com exceção daquele do amor à definição de propósito, pode levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E a gente já ouviu dizer que de boas intenções o inferno está cheio, né? Vai ver que é disso que ele está falando, mas confesso para vocês que não clareou aqui ainda para mim, não. E você sabe, é claro, o que faço com boas intenções. O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso.
Então, a consciência que está me vindo aqui é que ele deve estar falando desse nosso amor humano, do amor aqui na dualidade, do amor aqui no... E é evidente, é isso que ele está falando, é essa realidade que a gente está vivendo. Mas a gente sabe que esse amor nosso é mais um amor apego, né? A gente já entendeu isso, que aquele amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, que é o amor incondicional, aquele amor, se a gente ainda está aqui é porque a gente ainda não desenvolveu, a gente ainda não entendeu muito bem, mas a única coisa que eu ainda não entendi direito é quando ele diz, ele bate aqui sempre, que é o amor à definição de propósito, que é o único que pode, que é verdadeiro, que não pode se tornar, que pode ser um hábito sem se tornar negativo. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade cegamente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso de saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas. Uau! Confesso que agora ele está dando um nó realmente na minha cabeça. Gente, vocês que estão aí vendo, se vocês tiverem entendido, me ajuda a entender. Vamos ver se até o final aqui vem mais uma clareza. Vou só para não ficar muito longo, deixa eu concluir essa pergunta então, essa resposta. Então, ele dizendo que o amor é uma das iscas mais efetivas dele. Com ela, trago para o hábito da alienação aqueles que não conseguia atrair com nada a mais. E é por isso que o coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se até o ponto de eu fisgá-la com o ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro, tanto o amor quanto o medo. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso das suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e, adicionalmente, me conte o que ela mais ama. Dê-me o controle sobre os medos. Então, ele precisa saber o que a pessoa mais teme e o que ela mais ama. Vamos ver se a gente consegue entender. Com certeza pode contar que essa pessoa seria a minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Então, ele disse, como ele diz ali no livro Pense e Enriqueça, quando ele fala de sexo e ciúme, ele diz que isso forma uma bomba de destruição. E aqui ele dizendo o mesmo do amor e do medo. Confesso realmente que eu não entendi, mas ele conclui dizendo que essas duas juntas tem o poder de tirar a força de vontade. E sem o poder da vontade e da razão, do uso da razão. E sem esses dois não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito, que é a definição de propósito que se contrapõe ao ritmo hipnótico e pode nos livrar das garras dele. Então, gente, eu fico aqui nessa primeira parte, então, desse que é o 8º capítulo, que é o propósito definido, então, que ele está trazendo como a arma. Se a gente tiver realmente o propósito definido, a gente pode se livrar do ritmo hipnótico, mas aí agora ele bateu aqui nessa parede, quando ele diz que o amor é uma das armas que ele usa com mais
com mais facilidade para tal. Uma das iscas, uma das melhores iscas, eu confesso que eu não entendi, mas eu vou dar uma outra lida aqui, repassar novamente, porque às vezes quando a gente lê pela segunda, pela terceira vez, vão caindo mais fichas, e aí para o próximo vídeo eu trago para vocês qualquer consciência que tenha vindo, tá bom? Se vocês tiverem também alguma entendido, vocês que já leram uma vez o livro, ou que estão vendo aí que caiu alguma ficha, me conta se for leve para vocês, tá bom? Eu agradeço também vocês que curtirem o vídeo, vocês que passarem, como que fala? Passarem para outras pessoas, vocês que me mandam mensagem, vocês que se inscrevem no canal. Muito obrigada, e eu espero contar com vocês para a continuação desse 8º capítulo, que está quase terminando, então, esse livro que nós já fizemos vários. Eu tenho uma playlist com ele lá completa, tá bom? Que é esse livro, então, que o grande Napoleão Hill, que eu já li quem é ele aqui, então, o autor do livro, o Pense em Riqueza, que é esse livro que é tão grandioso para mostrar o caminho para as pessoas que estão buscando sucesso e querendo evitar o fracasso, que diz nesse livro aqui, então, que nós podemos ser mais espertos que o diabo e alcançar esse sucesso também. Que afinal é para isso que a gente vê, né? A gente só está aqui nessa dimensão onde há luz e sombra, onde existe o diabo, porque exatamente por isso, para que a gente possa estar entendendo tudo isso e estar nos melhorando, estarmos então evoluindo para poder voltar então para o absoluto, que ali é onde só há o bem, o diabo não entra, ali só há Deus, tudo está em Deus e nós temos a centelha divina em nós. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Obrigada, tchau!